Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo nesta videoaula, mas enfim, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Gente, eu acho que vocês lembram que eu falei, né, que roubaram meu livro, o meu livro só do oitavo ano. Mas graças a Deus a Laricinha, minha querida aluna, linda, me ajudou, muito prestativa. Ela me mandou aqui. Então vocês vão ver que eu vou estar olhando aqui o celular porque eu estou olhando aqui as páginas do livro de vocês. Porque o outro que eu tenho, né, que foi usado em 2018, 2018. Ele é muito bom mesmo, mas não está na mesma sequência esse conteúdo, aí eu prefiro acompanhar esse capítulo pelo de vocês. Até porque vocês já observaram o capítulo grande, esse, muito grande. Então, não dá pra fugir não, tem que pegar a sequência de vocês mesmo. E vamos lá, porque ele é muito grande mesmo. Nós vamos retomar, né, da página 398. Página 398, ela fala sobre a desigual distribuição da população mundial. Esse mapa que eu trouxe aqui, ele é muito parecido com o que a página 398 tem. É um mapa que mostra a distribuição da população no mundo, e esse mapa é de 2011. O que ele mostra? Ele mostra os países mais populosos. Então, só pela legenda, por isso que é bom entender os elementos do mapa, né? Pela legenda você vê o quê? Onde está mais escurinho, tem acima de... Como é que tá o de vocês aqui? Mais de 100 habitantes por quilômetros quadrados. A gente vai já explicar isso. Então, tá querendo mostrar, no geral, tá querendo mostrar os países mais populosos, onde tem mais gente. E você consegue ver aqui, até no mesmo mapa do livro de vocês, mostra aqui, onde está mais escurinho, Índia, China, essa região aqui da Ásia, é a mais populosa. Aí na sequência vem, né, o norte da África, já acima do deserto do Saara. Porque se vocês forem observar, algumas áreas aqui, o que a legenda mostra? No livro de vocês também é a mesma coisa. São áreas que não têm condições favoráveis de ter, das pessoas habitarem. Então, geralmente, não significa dizer que não tenha ninguém. Mas, assim, é uma quantidade tão irrisória que não entrou nessa contagem aqui. Ele mostra onde está mais escurinho, são os mais, né, onde tem mais gente, resumindo. E mostra como está a situação. Olha só o Brasil. Ah, mas essa área aqui do Amazonas não é seca. Não, não é seca, mas tem uma grande área florestal protegida e muitos rios que dificultam também que as pessoas morem, porque assim, na verdade até eles conseguem, mas lugar bem distantes uns dos outros. Porque tem os fatores naturais que eles atrapalham no geral ou então eles dificultam muito. Então são pessoas assim, ribeirinhos, que as ruas para eles são os rios. Como depois eu vou ver se eu consigo o vídeo para vocês, se vocês verem como é essa situação. Mas acredito que vocês já devem ter visto em jornais, né? Na sequência, eu trouxe aqui em forma de um gráfico em forma de pizza, né? Chamado, mas ele é parecido com o que vocês têm também na página 398, que é sobre a distribuição da população por continentes. E aqui ele mostra, né? Por exemplo, aqui nas mesmas quantidades que está esse gráfico de vocês. Então, a Ásia, mostra aqui que a Ásia é o continente que tem mais gente. Só em lembrar de Índia e China, por aí você já sabe. São os que têm, né, mais gente morando. Em seguida, quem é? África. Vamos localizar aqui a África. Olha só. A África em segundo lugar, né? É que tem mais gente. Mas bem pertinho dela, assim, praticamente nos mesmos percentuais, está o quê? A
as Américas. Ele botou aqui separadamente a América do Norte, por causa dos Estados Unidos e Canadá, e aqui separou a América do Sul, onde está Brasil, Argentina. Mas juntando esses dois aqui, dá uma quantidade próximo da África, mas a África consegue, né, estar acima, né? Então, em terceiro lugar, a América. Em quarto lugar, a Europa, né, como o gráfico de vocês também mostra, a Europa. Por último, temos a Oceania. Até porque a Oceania, assim, de representação de continente, é praticamente a Austrália e Nova Zelândia. Depois, quando a gente for estudar separadamente esses continentes, vocês vão ver. Então, é uma área territorial pequena. E por isso mesmo, as condições físicas, às vezes, atrapalham, né? Portanto, aqui, esse gráfico aqui representa a distribuição da população por continente, assim como o da página 398 do livro de vocês. Na página 399, ele vem falando de um conceito de densidade demográfica. Então, ele diz o quê? Ele diz que um país é considerado populoso quando o número total de habitantes é bastante elevado. Ou seja, populoso é a quantidade total de habitantes, sem eu especificar cada área. Quando ele trata aqui de densidade demográfica, já muda. A densidade demográfica vai dizer se o país ou se determinado lugar é povoado. Populoso é diferente de povoado. Populoso é o valor total. Ah, aquele lugar tem muita gente, beleza. Povoado significa num determinado território. Por exemplo, vamos pegar aqui o Nova Geração, Colégio Nova Geração, vamos supor, nem sei a quantidade, vamos supor, tem 500 alunos. Aí uma escola do lado tem 300 alunos. Só que quando vai dividir os 500 alunos pela quantidade de sala que tem no Nova Geração, é como se em cada sala tivesse 20 alunos. E lá na outra escola, né, mesmo tendo menos alunos, tendo só 300 alunos, mas quando a gente vai dividir, tem 30 alunos numa sala. Ou seja, qual é o mais populoso? O Colégio Nova Geração, tem 500 alunos. Mas qual é o mais povoado? A outra escola, que tem 30 alunos numa sala. Ou seja, quando se trata de povoado, você vai pela densidade demográfica. O que é? É o total de habitantes dividido pelaquela área de um determinado lugar. Como o exemplo que ele diz. Um determinado lugar tem 1 milhão, né, de habitantes e tem 300 mil quilômetros quadrados. Quando você divide a quantidade de habitantes pela área do local a ser estudado, você conclui o quê? Que há cerca, aí deu esse resultado aqui, 3,3 habitantes por quilômetros quadrados. Ou seja, é como se fosse assim, quase 4 habitantes num quilômetro quadrado. Naquela área ele tem quase 4. Então, lembre do exemplo que eu dei das duas escolas. Populoso, tem muita gente. Povoado é muita gente em uma determinada sala, numa área específica. E aí ele fala que o texto de vocês, ele mostra aqui alguns exemplos, né? Ele diz, em 2017, a população do Japão era aproximadamente 127 milhões de habitantes, que ocupavam, aí ele mostra aqui o outro exemplo. A Rússia, por exemplo, devido à vasta área de extensão, é como se a Rússia tivesse pouca gente, porque ela é tão grande, tão extensa, que as pessoas estão muito espalhadas. Essa é a questão que se fala do Brasil. O Brasil é populoso, mas é desordenadamente povoado. Que vocês viram o ano passado. A gente falou muito sobre isso, inclusive questão de prova. Bem, aí aqui vai falando dos fatores que influenciam essa distribuição, ou seja, quais são os motivos, por que as pessoas ficam espalhadas ou mais juntas num determinado lugar. No texto de vocês, ele fala aqui, né, dos fatores de distribuição da população mundial, na página 400.
Aí ele diz que essa população, né, está distribuída de forma desigual. Ele cita como exemplo, em um país povoado como a China, que em média apresenta 150 habitantes por quilômetro quadrado, há lugares em que a densidade demográfica é inferior a 5 habitantes. Ou seja, dependendo dos fatores. Às vezes um local é uma área muito alagadiça, é uma área que não é propícia à habitação, à construção de casas, e aí termina ninguém morando. Foi o exemplo que eu citei da questão do Amazonas. Não é que o estado do Amazonas seja não tem uma certa quantidade. Não, é que está tão espalhado que você não que você acha, tem a impressão de que tem pouca gente. Que de fato, né, não é o estado mais populoso do Brasil, falando do Amazonas no caso. Aí o texto de vocês fala dos fatores históricos, né? Ele cita assim, fatores históricos, fatores naturais, e lá na outra página, na página 401, fala dos fatores econômicos, né? Então, o que o texto fala de fatores históricos, né? Que as concentrações populacionais, elas têm a ver muito com a sua história, né? A pessoa foi criada naquele local e aí ele faz com que os seus descendentes continuem, permaneçam, estudem, trabalhem, permaneçam por lá o resto da vida. Aí ele fala aqui que no continente asiático, as maiores concentrações populacionais observadas nas porções sul e leste têm raízes históricas que envolvem a expansão das civilizações chinesa e hindu. Então, se espalhou ali, fixou e continuou lá. Fatores naturais. Os fatores naturais, aí ele fala dessas questões climáticas que em alguns lugares são bem rigorosos. Se você for observar de novo esse mapa aqui, você, como eu citei, ó, aqui no norte do Canadá, quando a gente for estar, vocês vão ver as condições, as atividades lá, eles quase não têm uma atividade de agricultura e agropecuária muito desenvolvida, porque tem condições climáticas que não favorecem. E as pessoas fogem disso. E aqui nesse slide ele mostra um pouco diferente, né? As questões naturais e as questões humanas. Que, por exemplo, o livro de vocês mostra o histórico separadamente, só que o histórico está dentro, né, dos fatores humanos, né? Os fatores humanos eles podem ser favoráveis, né? Ou desfavoráveis, como por exemplo, falta de emprego. É um fator desfavorável, faz com que você mude de lugar. Lembra da questão da migração? Então, a pessoa não continua naquele local, não tem como trabalhar, termina saindo. E tem o lado positivo disso. E aqui, fatores naturais, né? Tem os favoráveis e os desfavoráveis. Por exemplo, eu, no caso, né, saindo daqui para a minha querida Minas Gerais, o que eu vou dizer? Vamos supor que não tenha sido por trabalho. Aí eu vou dizer o quê? Não, eu fui porque as condições climáticas lá é bem melhor para mim. Aqui eu tenho mais falta de ar porque a umidade é muito baixa. Quando chega o período do BR-Obrol, me sinto muito mal, que de fato é verdade. Então, são condições favoráveis para mim lá e desfavoráveis para mim aqui, apesar das minhas questões históricas, né? De ter nascido aqui e tudo mais. Então, as pessoas elas procuram os reais motivos para ficar ou não num determinado lugar. O próximo slide é sobre a questão do crescimento, né, da população. Ele mostra um gráfico, né, que o livro de vocês também mostra, que no livro de vocês começa na página 404 e termina na página 405. Pega as duas páginas assim, né, o livro aberto. O gráfico, mas é a mesma coisa. Ele mostra que o que? Em determinado período, ó, quando você vai ver que até 1900, a população não crescia tanto, não tinha condições sanitárias, né, questão de saúde, muitas doenças, ainda não tinha vacina. Então era a situação que fazia o quê? Embora nascesse muita gente, mas morria muita gente. Em determinado período, olha só, 1950 se destacando mais uma vez, começou-se o quê? Com as inovações tecnológicas, vacinas surgindo, muitas condições fizeram com que
os que estavam nascendo não morriam mais, porque já tinha vacina, então muitas doenças já conseguiram ser resolvidas. E aí o texto de vocês na página 404 fala, ó, de 1 a 1800, nesse período até atingir o primeiro bilhão, o crescimento populacional ocorreu em ritmo lento por causa da elevada taxa de mortalidade ocasionado por doenças, epidemias e guerras também. De 1800 a 1950. Nesse período, as melhorias sanitárias e os avanços na medicina nos países mais desenvolvidos, lógico, principalmente nos países desenvolvidos. O Brasil, como é ainda um país emergente, e nesse período aqui o Brasil era um país subdesenvolvido, as coisas demoravam para chegar. E aí ele diz, sobretudo os países europeus eram beneficiados com a Revolução Industrial e promoveram uma redução da mortalidade infantil. E isso impulsionou o grande crescimento. Olha só a linha desse gráfico aqui. Ele não foi subindo lentamente, não. Ele foi bem abrupto. Um boom no crescimento, né, da população. Logo, alcançou o quê? Os 7 bilhões. Aí o que aconteceu? Aqui continuou crescendo bem. Quando chega aqui, o que marca ele mostra aqui? Ou seja, nós ainda estamos por aqui. Ainda está crescendo. Nós chegamos aos 7 bilhões. Quando eu estudava ensino fundamental, gente, eu ouvi, tem 6 bilhões e pouco, mais ou menos. Hoje conseguimos dizer 7 bilhões. Qual a previsão para 2050? Continuar crescendo? Sim, mas de uma forma o quê? Um pouco mais lenta, não tão abrupta como foi aqui. O que é que vai fazer com que, depois de 2050, essa população cresça de uma forma diferente? Aí a gente vem para o que ele fala aqui na página 405. O que é que ele diz? Que, né, ele fala do ritmo de crescimento, né? E aí ele diz que 2050 a previsão é que novas formas de cuidados, né, vai fazer com que essa população, novas técnicas, novas formas de vida, a qualidade da saúde do idoso, vai fazer com que os idosos vivam por mais tempo, ou seja, aumenta a expectativa de vida, mas por outro lado também as mulheres vão mudar, já estão mudando um pouco a sua visão de ter filho, questão da idade de ter filho, os métodos contraceptivos também, cada vez mais faz com que a mulher lembre, não vou ter filho agora, primeiro eu vou estudar, vou fazer um curso superior, vou melhorar minha renda, depois eu vou pensar em ter filho. Quando ela vai pensar, ela já está numa idade que ela quase não está ovulando. E aí ela nem consegue ter tantos filhos. Como quando a gente foi ver no ano passado a questão de populacional, a gente vê que as mulheres antigamente tinham 5 filhos. E assim o tempo foi passando, hoje a maioria, não, quero ter só um, só mesmo para ter alguém que cuide de mim, vai muito nessa linha, né? Então, a tendência é que isso, que cresça, mas não no ritmo em que está sendo. A gente agora vai para a página 407, que eu acabei de falar, estava na 406. A página 407, ela só cita alguns exemplos, né, da questão do Japão, né, que a população diminuiu nos últimos censos. Aí ele mostra um outro exemplo que a gente vai fazer exercício sobre isso. Coreia do Sul, página 407. Coreia do Sul paga mesada, dá comida e fralda para estimular a taxa de natalidade. Por que será que em um lugar as pessoas nem estão querendo, estão controlando? E na Coreia do Sul, alguns países, principalmente alguns países que tiveram sob um regime socialista, comunista, um regime mais fechado, para um certo controle da população, eles tiveram que proibir. Depois a gente vai falar sobre a política do filho único,
que essa política do filho único que foi na China foi exatamente pela questão da quantidade de pessoas. Então eles tiveram que de alguma forma barrando aos poucos esse crescimento. As pessoas só poderiam ter um filho. Mas já nos últimos anos, aqueles países que hoje já estão com a visão um pouco mais aberta para essa questão, eles conseguem já estimular, fazer com que as pessoas possam ter um pouco mais de. Quem tem só um, ter mais um outro filho, enquanto ainda pode ter. Na página 410, vamos falar sobre a população mundial e a pirâmide etária. Vocês vão ver o conceito de pirâmide etária, que é exatamente esse formato. O nome já diz, pirâmide. Pirâmide etária, idades. Então é uma pirâmide que mostra o perfil da população. De um lado masculino, do outro feminino. Aqui no meio vai mostrando as idades e aqui a quantidade, né, de pessoas. Então vamos analisar. Eu peguei a mesma imagem do livro de vocês, só para vocês fazerem uma análise. Como que a gente estuda uma pirâmide etária? A gente pode analisar o seguinte: sempre a base vão estar as pessoas crianças, adolescentes, jovens, fase adulta, e assim até chegar à terceira idade, até chegar acima dos 60. E esse topo aqui, os bem mais idosos. Geralmente essas pessoas dos 70 anos a mais, em países subdesenvolvidos, ou seja, países ainda muito pobres, essa pirâmide, ela tem esse topo bem fininho mesmo. Ela vem mais ou menos assim nesse formato, vocês já viram ano passado, a gente estudou. E a base é bem alargada, ou seja, tem mais crianças, mais jovens, né? Ou seja, tem mais pessoas aptas a trabalhar, porém idosos nem tanto. Quando você vai olhar, à medida que o país vai se desenvolvendo, ele vai dando mais uma certa qualidade de vida, a expectativa de vida aumenta, as pessoas conseguem ultrapassar os 80 anos, você vê essa situação aqui. Ou seja, um topo bem maior que a base. O que significa isso? Bem mais idosos do que a taxa de nascimentos. A gente estudou muito bem essa questão. Essa pirâmide aqui de baixo é uma previsão para 2050. No geral, vai estar mais ou menos assim, bem mais idosos. Qual é a desvantagem disso? Não estou querendo dizer que os idosos são desvantagens. Estou falando para questões de estudos populacionais. Qual é a desvantagem disso? Nós vamos ter gastos com a Previdência, com certeza, e teremos bem menos pessoas do que num período desse aqui aptas ao trabalho. Mas, vamos dizer assim, um trabalho um pouco mais pesado, porque tem trabalhos que requer muito da força física e uma pessoa com 70 anos a mais talvez não consiga mais dar conta de serviços tão pesados. Por outro lado, o lado bom disso é que esses idosos, eles não estão envelhecendo acamados, vegetando, não, eles estão envelhecendo com qualidade e muitos deles estão se sentindo bem melhor quando trabalham. Daí as mudanças nas diversas previdências de vários países, não foi só aqui no Brasil. Olha aqui, pirâmide etária. Olha o perfil dessa pirâmide etária da Bolívia em 2017. Como ainda é um país subdesenvolvido ainda, tentando entrar para uma questão mais, uma condição como a que o Brasil está, que a gente sempre diz, o Brasil está difícil, é pobre, nós somos pobres, mas já estamos no nível mais emergente. Você vê aqui que o topo já está melhorando, ó. Já está ultrapassando até os outros idosos aqui. Mas a base
ou seja, crianças e jovens ainda é bem maior. Olha só, Coreia do Sul, no mesmo ano do gráfico da que a gente viu ali da Bolívia, né? Você vê que Coreia do Sul, olha a situação, olha só como já está a base. Quem é a maioria? Olha a idade da maioria. Da maioria, sim, apta ao trabalho, mas tem essa grande maioria que já está ultrapassando, que são os de 70 anos a mais. Gente, é tão ruim dar aula sem o livro, mas eu tô dando um jeito aqui, porque fica ruim para enxergar. E temos aqui a última pirâmide, Japão 2017. Compare agora, veja, Bolívia 2017. Olha a situação financeira, qual as condições socioeconômicas, porque não é só a questão econômica, é a questão social, infraestrutura do local. Olha, compare agora a Bolívia, Coreia do Sul, um país que esteve sob regime fechado por muito tempo, mas hoje não é mais, hoje já é um país totalmente voltado ao mercado, ao capitalismo, a economia bem mais aberta, como as coisas melhoraram, os avanços tecnológicos. E no mesmo ano, Japão. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha, a pirâmide se tornou invertida. A base, que era maior, ela foi invertendo. O topo agora está maior. E a quantidade de crianças e jovens, nascimentos já estão bem poucos. Ou seja, isso também é desvantagem, porque chega um momento em que o país é obrigado, se vê na obrigação de estimular os nascimentos, porque senão como é que vai perpetuar a espécie? Se esses aqui, quando chegarem a morrer, outros precisam estar nascendo, né? Então, se você for fazer uma análise, tudo diz respeito às questões econômicas daquele local, à infraestrutura. Então, todas as questões socioeconômicas, elas elas dão uma ideia de como é a situação populacional daquele determinado país em determinados anos, né? Porque se a gente for pegar a pirâmide do Brasil, que a gente viu muito o ano passado, pirâmide do Brasil de 1980 e for comparar com a de hoje, muita coisa mudou, muito mesmo. E os avanços tecnológicos, as condições, né, fazem com que tudo isso mude. Bem, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar pelo WhatsApp, é até melhor. Quem não tem o WhatsApp pode ligar, pode perguntar, ou vocês não podem ficar com dúvida. Tem que ler o texto, assistir a videoaula e responder as atividades, mas não pode ficar com dúvida, porque nós vamos fazer prova sobre esse conteúdo. Não pense que não sabemos quando vamos voltar, mas quando nós voltarmos nós vamos fazer revisão e vamos fazer prova desses conteúdos. Essa aula aqui não é só para vamos preencher o tempo dos alunos, não, aqui é conteúdo dado. Então vamos tirar dúvida, não vão ficar com dúvida e depois dizer eu não entendi. Claro que vai ter semanas de revisão, pelo menos umas 2 semanas antes de prova, nós vamos fazer a revisão. Mas é preciso que você revisar, o nome já diz, você já precisa ter estudado para você ter dúvida. Então, mais uma vez, obrigada, boas atividades e até a próxima.